Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao módulo 2 do nosso curso Como Acelerar Sua Aposentadoria com Bitcoin. Eu me chamo Rodolfo Berlese, se você está chegando agora, acompanhe aqui a playlist do nosso curso. E primeiramente, claro, quero agradecer imensamente a você que nos acompanhou até aqui já pelo módulo 1. E agora vamos dar início ao módulo 2, onde finalmente vamos conhecer o Bitcoin. Já estudamos ali sobre o capitalismo, sobre o lucro, sobre as moedas dos estados, né, o caminho que elas estão tomando. E agora então vamos aprender sobre a tecnologia assim, de uma forma mínima para que você possa interagir com o Bitcoin para a sua aposentadoria. E mais uma vez então lembrando que esse é um curso gratuito, né? Então meu merchan aqui é os meus livros na Amazon, o Power Hurt, A Descoberta da Alma, uma história de ficção que traz o tema da liberdade muito forte, que é um dos meus pilares aqui, e a Revolução Bitcoin, né, que é o livro inspiração para esse curso também. Então você pode adquirir eles para estar me ajudando, ou pode também fazer uma doação aí, tanto por Pix, rede Bitcoin, o Lightning, que a gente também já vai entender o que são essas redes nessa aula. Também as chaves estão na descrição, se você não quiser o QR Code. E então, começamos aqui com a pergunta, o que é a blockchain, né? Todo mundo que começa a pesquisar sobre Bitcoin vai se deparar com essa palavra, não tem jeito. E o mais importante sobre a blockchain é a gente entender por que ela foi criada e qual é o problema que ela resolve quando ela foi criada, né? Qual é o problema que ela veio para resolver. E eu mesmo que sou formado na área de tecnologia, penei um pouco para entender o conceito de blockchain no começo, mas você pode ficar tranquilo que no final esse conceito vai ficar redondinho no seu verbo, né? Na ponta da sua língua. E o problema então, que é o fundamental aqui, é o problema do gasto duplo. Esse é o problema que a blockchain veio para resolver. Porque esse problema do gasto duplo ele impedia a possibilidade de haver escassez no mundo digital, né? Porque computadores e internet funcionam de uma maneira que fica muito fácil multiplicar a informação e enviar ela para onde você quiser no mundo, desde que um outro computador conectado à internet, né, esteja ali para receber essas informações. Vale o mesmo para celulares, na verdade, a internet em si tem esse poder de multiplicar as coisas infinitamente. E a gente experimenta isso toda vez que compartilha um vídeo no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, no Instagram, né? É uma velocidade incrível que nem a grande mídia consegue expor tanta informação pra gente, né? Então, documentos, imagens, vídeos digitais, eles são fáceis e baratos de se multiplicar e espalhar. E a pirataria, né, um exemplo disso também, que cópias digitais de filmes, jogos, músicas se espalham com muita facilidade e não há nada que seja feito de forma efetiva para evitar, porque a internet é descentralizada. Basta um único computador anônimo ter todas as informações aí das cópias do filme, da música, enfim, e ele pode espalhar para toda a rede. Crédito em bancos, né, o dinheiro digital, ou mesmo jogos, são apenas informações alteráveis e banco de dados centrais, né? Nos jogos, a gente tem um exemplo muito bom, nos jogos online principalmente, a gente pode experimentar um pouco de como seria essa infinitude do dinheiro digital, porque cada jogo tem sua própria moedinha ali, o cash, para você poder trocar por itens, enfim, virtuais. E essa moeda nos jogos ela tem, na verdade, um estoque infinito. Basta um funcionário da empresa ir ali no banco de dados central e alterar as informações de quantas moedas essa conta tem. E daí, claro, ele poderia fazer isso de forma infinita, mas se ele fizer isso de forma responsável no servidor oficial, ele provavelmente vai ser demitido, esse funcionário. Então, quem garante a confiança nessa moedinha do jogo virtual, ela é a própria empresa, dona do jogo, né? Que vai garantir, e o mesmo vale para bancos. No caso, a gente tem o Banco Central, que garante que aquele Pix, né, que entrou na sua conta, seja único. Então, sendo assim, parece até estranho criar uma moeda em um ambiente digital, né? Porque muito antigamente tinha alguns memes assim da pessoa assim, eu posso fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar o meu Bitcoin de uma máquina para outra, ou coisas do tipo, né?
Porque realmente no mundo digital dá essa impressão que você pode multiplicar essas moedas infinitamente. Então você poderia gastar elas infinitamente também, né? E quem garante essa confiança? No caso, a blockchain foi criada para isso. E surge então em 2009 a blockchain em conjunto com o Bitcoin, criado por Satoshi Nakamoto, o pseudônimo usado pelo criador ou criadores do Bitcoin, né, que até hoje ninguém sabe quem é, se é também uma pessoa só ou um grupo. E ele traz então o conceito da blockchain junto do Bitcoin. Um conceito acaba retroalimentando o outro, né? A blockchain até foi um conceito que veio anterior ao Bitcoin, mas fez mais sentido sendo utilizada com o Bitcoin. Então, a blockchain é capaz de resolver o problema da duplicidade de informações em uma rede, funcionando através de uma rede descentralizada de computadores, onde os blocos, né, de informações são colocados em uma cadeia, que é chain, em ordem cronológica. Até no white paper, né, que é o documento oficial do Bitcoin, não se usa essa palavra blockchain, mas se usa a palavra assim time chain, que então realmente dá essa ideia de ordem cronológica de como os dados ali são manipulados, né, são gastos. No caso, porque esses dados a gente pode resumir de uma forma que é dinheiro, né? Então, eles são armazenados na própria rede, similar a um dado na nuvem, né? Então, cada bloco, uma vez que ele seja aceito dentro da rede, ele é imutável e, exatamente como o nome sugere, vão formando uma cadeia. Como você pode ver na imagem, fica um pouco mais ilustrado. E cada bloco contém um número limitado de informações sobre transações de bitcoins feitas na rede descentralizada de computadores, né, na internet no caso, e isso inclui as informações sobre qual é o bloco anterior, de qual endereço saiu moedas e para qual endereço foram moedas, dinheiro, né? Toda a rede precisa chegar a um consenso de que esse bloco é verdadeiro e legítimo antes de ser adicionado à rede. Se um computador discordar, o bloco inteiro é descartado e assim garante a legitimidade da rede Bitcoin. Então, o Bitcoin ele existe dentro dessa cadeia de blocos que vão compondo informações, né, de para onde está sendo enviado moedas. Então, você enviar a moeda apenas uma vez, porque ela vai estar registrada na cadeia eternamente para que resolva esse problema do gasto duplo. E assim fica a rede distribuída, né? A rede da blockchain ela vai ficar distribuída em computadores, celulares, através da internet, por assim dizer, no aplicativo do Bitcoin, que vai rodando nos computadores que tem os nós, né? A gente chama isso de... Cada computador que tem o aplicativo do Bitcoin rodando é um nó. E então eles consultam a blockchain para garantir que esses dados são válidos e verdadeiros. Isso depois, quando você estiver interagindo com o Bitcoin de fato, fica totalmente abstrato para você num aplicativo. Então pode ficar tranquilo. A gente está usando essa parte técnica para poder te explicar melhor a base sólida, né, por trás do Bitcoin. E para incentivar que os blocos sejam criados, né, há um custo de energia elétrica através da resolução de um problema matemático que é bastante significativo. E o computador, então, que resolver esse problema matemático, essa charada, ele tem o direito de transcrever o próximo bloco na blockchain, né, que você pode ver aqui, tem as empresas ali embaixo de cada bloco minerado. E quer dizer que foi o computador, né, deles que conseguiu resolver essa charada dessa vez. E então ele recebe uma porção das taxas de transação de cada Bitcoin que é transacionado naquele bloco e mais uma porção de Bitcoins criados novos, uma forma de incentivo à rede. E esse é o ato que a gente chama de mineração de Bitcoins. Quando uma empresa encontra um bloco, ela minerou Bitcoins novos, porque além dela ter ganhado as taxas de transação de uma pessoa enviando Bitcoin para outra, ela ganha também Bitcoins novos, Bitcoins virgens, né? E isso vai acontecer até chegar no limite de 21 milhões de Bitcoins. Quando chegar nesse limite de 21 milhões de Bitcoins, vai se encerrar a mineração e a ideia é que os mineradores sobrevivam apenas com as taxas de um Bitcoin sendo transacionado para cada pessoa. Então, novamente, para garantir que o computador irá adicionar um bloco legítimo na rede, é feita essa prova de trabalho, chamada de prova de trabalho, Proof of Work, em inglês, onde o computador vai resolver esse problema matemático de alta complexidade para ser elegível para transcrever o próximo bloco na rede. Então, ele tem, de fato, um custo financeiro, que é o consumo de energia elétrica,
que acaba sendo um incentivo para quem achou um bloco não gerar blocos mal intencionados, né? Ou que esteja mentindo ali as transações, porque ele poderia ser acusado pelos outros computadores da rede e assim perder o seu trabalho. Então é interessante notar que realmente é gastado energia elétrica para criar bitcoins, e em uma analogia a gente poderia dizer que é uma moeda que literalmente condensa o valor energético para atribuir o seu próprio valor, né? Que o pessoal às vezes fala que o Bitcoin não tem lastro, mas ele tem um lastro na energia elétrica gasta e na própria rede formada ao redor do mundo de pessoas utilizando o Bitcoin. Diferente do dinheiro do Estado, né? Onde ele igualmente gasta muita energia elétrica, mas ele gera papéis sem um lastro definitivo, é um lastro pela palavra do Estado, né? E antes que você pense que vai minerar bitcoins em casa, né, eu vou já cortar o barato aqui um pouco, porque até no começo até era possível minerar em casa, mas hoje a rede está extremamente sólida e concorrida, como você viu antes. São empresas que estão minerando os blocos. São empresas inteiras focadas em mineração de Bitcoin e de outras criptomoedas. E a quantidade de gasto de energia elétrica realmente é capaz de desgastar totalmente o seu computador e até a rede elétrica da sua casa, se duvidar, né? Para montar um ambiente de mineração é necessário um investimento significativo e não é recomendado para iniciantes na área de tecnologia, a não ser que você esteja contratando especialistas, né? Enfim, mas existem opções até baratas e em conta que você poderia ter em casa para minerar, mas são investimentos que são mais como um hobby para quem gosta do que uma certeza de ganhar algum Bitcoin. Nessa imagem aí você pode ver uma ideia de mineração caseira, que daí ele tem ali umas 6 placas de vídeo rodando o Bitcoin, mas vai estar concorrendo contra uma mineração profissional aí que a pessoa tem dezenas, centenas de placas concorrendo com ela pelos Bitcoins. Então, algumas críticas bem prováveis é essa. A primeira, com certeza, é que o Bitcoin é muito lento. O Bitcoin leva 10 minutos para uma transação. É muito normal essa pergunta vir. E também que o Bitcoin gasta muita energia elétrica. Você viu quantas ali máquinas rodando a 24 horas por dia, por 7 dias na semana, por 30 dias no mês, né, que não para manutenção alguma, simplesmente para manter essa rede elétrica. Mas, como a gente viu, a questão da importância da blockchain é resolver a questão do gasto duplo, é garantir uma integridade na rede. E para a gente entender melhor o caminho que é feito no Bitcoin para essa lentidão, por assim dizer, né, nas transações, nós temos que ver sobre o trilema da blockchain. E o que é um trilema? O trilema mais conhecido de todos é o da Revolução Francesa. Aquele lá, liberdade, igualdade e fraternidade. Qual o problema desse trilema? O problema desse trilema é que ele é impossível. Porque se eu sou livre para ser desigual. E se todos são iguais, não existe necessidade de fraternidade, né? A fraternidade fica obsoleta. E também o fato de todos serem irmãos fraternos não significa que todos vão ter resultados iguais, por exemplo. Então eu tenho que, inclusive, ser livre para ser fraterno e livre para ser desigual. Então, outra forma de explicar isso é não existe bom, rápido e barato, né? Tem que sempre escolher 2. É antinatural ter os 3, de certo modo, e quando você tenta implementar os 3 desse modo empurrado, o que vai acontecer? Você vai ter um quarto estado, né? Uma quarta palavra, né? Então aqui nessa imagem, via estado, ele está tentando implementar liberdade, igualdade e fraternidade. E essa tentativa forçada de implementar os 3 acaba na vigilância, que é um passo anterior à violência, né? Para se dizer o mínimo. E, na verdade, a vigilância é sob ameaça de violência, né? Se você não respeitar as coisas, você vai sofrer violência. E a vigilância, por si só, já é contrária à liberdade. Então, novamente, nós temos 2, ou melhor, né? Ou pior, na verdade. Na tentativa de termos igualdade, a gente tem apenas a vigilância. Porque mesmo quem está vigiando já está acima da igualdade, né?
todos são iguais, ninguém poderia estar vigiando desse modo outra pessoa, né? Então no Bitcoin, né, ou melhor, na blockchain do Bitcoin, nós temos outro dilema diferente, que é entre escalabilidade, descentralização e segurança do sistema. E o Bitcoin, então, ele resolveu escolher focar mais na segurança e descentralização, sabendo que era impossível ter os três, e deixou a escalabilidade para outras redes ou camadas secundárias. Outros exemplos que nós temos aqui, então, fica um pouco mais visual, né? Nós temos o Bitcoin focando em descentralização e segurança. Temos a rede Ethereum, que poderíamos considerar uma rede escalável e descentralizada, ainda que tenha as suas segundas camadas, né? E se você estiver focando em escalabilidade e segurança, entre aspas, né? Porque o Pix, o Pix é centralizado, né? Então ele tem essa escalabilidade, essa segurança por parte do Estado. E daí, então, se você quer velocidade mesmo, faz um Pix. Mas agora, se você quer segurança, anonimato, descentralização, o poder de ter o seu dinheiro longe das mãos de injustiças, por assim dizer, né? Vamos dizer injustiças para generalizar, o Bitcoin tem essa força. E temos também segundas camadas no Bitcoin que estão sendo desenvolvidas, por exemplo, a rede Lightning, que são para pequenas transações de valores do dia a dia. E você tem uma chave aí mais parecida com o Pix, que resolve também esse problema da velocidade. Aqui é instantâneo também a transação. E com certeza novas soluções também surgirão aí ao longo das próximas décadas, né? Então, conclusão sobre o que é a blockchain. A blockchain ela é realmente grande e lenta, ela é como uma pedra, e o que está escrito em pedra é difícil de ser alterado ou apagado, né? Então você paga para escrever na pedra que você tem tantos bitcoins, que você enviou ou recebeu tal quantia de bitcoins, tal dia e por aí vai. Tudo isso anônimo, né? É o seu endereço na rede, não tem o seu nome e seu CPF ali. E, bom, aqui tem a imagem do One Piece, né? Porque né, aqui no One Piece, só dando um contexto, essas pedras aí, elas escreveram a história do mundo. Nessas pedras, então, elas são impossíveis de ser destruídas e a história do mundo está escrita nessas pedras. E a blockchain, de certo modo, tenta imitar isso de forma digital. Ela é indestrutível, desde que tenha um computador com a blockchain conectado à internet, ela vai existir. E assim você vai criando uma história de transações financeiras imutável. E isso é muito interessante. Nas próximas décadas, com certeza, vai se desenrolar mais camadas para melhorar a escalabilidade disso e provavelmente transações na blockchain primária, principal do Bitcoin, vão ser feitas muito raramente em quantias mais volumosas, por assim dizer, né? Assim como países trocam dinheiro entre eles de forma muito lenta e gradual, o Bitcoin também tenderá a ter essa tendência e vamos usar segundas camadas aí para transações rápidas do dia a dia. E na próxima aula, então, a gente já vai entrar agora sobre os fundamentos do Bitcoin. Aguardo você, essa aula que foi bem longa e densa, mas o conteúdo realmente transformador. Um abraço.